Bem-vindos, bem-vindos. Esses dias eu estava subindo a rua aqui e encontrei esse pedacinho de carvão. Aí me chamou a atenção, assim eu peguei e trouxe para casa. Vai servir para um vídeo, vai servir para um vídeo. Vamos conversar então sobre Kundalini, ou Kundalini. Antes da gente prosseguir, um esclarecimento, né? Pedido também. As informações que eu estou compartilhando com vocês são fruto das minhas experiências, das minhas vivências, são frutos dos estudos que eu faço, de algumas trocas com algumas pessoas, e onde eu embaso as minhas informações. O assunto é complicado, é complexo, nós temos assim muitas interpretações, então fique à vontade, né, para discordar, para concordar, para aproveitar da melhor forma possível. Não sou a única voz, não sou a voz, não tenho a informação precisa e correta, única, não. Mas trago uma colaboração importante, eu acho que algumas coisas a gente pode usar, né, o nosso raciocínio, usar a nossa mente de maneira adequada e conseguir informação correta. Então fique à vontade para contestar. Claro, sempre lembrando com educação, com cuidado, com atenção no momento de escrever, principalmente, para que a gente consiga trocar, né, informações. Muito bom. A gente não sabe se nós temos mais pessoas despertando a Kundalini, ou se é porque realmente há um volume maior de pessoas, né, avançando no desenvolvimento da consciência, ou se apenas esse número maior de pessoas é resultado do aumento da população. Ou seja, mais pessoas no planeta, mais pessoas vão ter essa questão da Kundalini. Legal. E por que esse pedacinho de carvão aqui ele é peculiar nessa questão da Kundalini? Porque a Kundalini, ela não é um pedaço de carvão assim, ó, seco na nossa constituição energética, que depois pega fogo e se ativa e desperta e sobe e faz e acontece. Não é isso aqui, ó. Ela é uma brasa ativa, certo? Que você pegar um pedacinho de carvão ativo vai queimar realmente, né? Então ela está ali na base da nossa coluna, ativa, certo? Pequenininha, suave, com alguma influência, mas nessa situação fala-se que ela está dormindo, né? Fala-se que ela está enrolada ali, adormecida. E aí nós temos esses eventos de ela despertar, onde essa energia se sobe, como se você assoprasse, né? Você assopra a brasa, e ascensão, subida dessa energia, certo? Então são momentos diferentes. Nós temos os nós, os nadios, na altura dos chakras, 3 nós, os grandes, que impedem que essa energia se manifeste de uma maneira mais incisiva, causando uma série de desconfortos. Então é preciso tirar essa ideia. Ela está lá paradinha. Há um evento traumático, uma transferência de energia, uma expansão de consciência, acendeu aquela brasa toda. Não. Ela já está acesa. Ela vai despertar com mais intensidade por conta de vários desses eventos. Boa parte, eu creio que a maioria dos eventos que as pessoas denominam Kundalini não são Kundalini. São movimentações de prana, são manipulações de prana, são prana, energia vital, trabalhando na gente, sendo absorvida de uma maneira mais intensa, subindo e descendo, esbarrando nos nós, trabalhando os chakras todos. Inclusive essa vertente tem um autor, está lá na biografia, não lembro agora, que ele fala em físio Kundalini, ou seja, Kundalini física.
E isso é causado não pela Kundalini. Isso é causado pelo prana, que se movimenta e que traz uma série de efeitos. Então a gente tem que separar um pouco isso, né? Aquelas manifestações de energia, contorções, explosões de energia sexual, um monte de coisa que surge, que você vê e encontra relatos fantásticos, né? Os fogos de artifício, isso tudo é prana, isso tudo é energia vital, ki, orgone, como você preferir chamar. Isso não é Kundalini. Parte disso ocorre porque a Kundalini desperta. E ao despertar ela põe essas energias em movimento. Mas ainda assim não é a Kundalini subindo, ascendendo até a parte coronária e adiante. Por quê? Porque para que a Kundalini desperta consiga ascender, é preciso todo um trabalho, toda uma preparação que às vezes 5, 10, 15, 20 anos de trabalho para que isso aconteça. Porque ela não vai conseguir subir se você não tiver uma estrutura energética adequada. E essa estrutura energética adequada, ela não é obtida por exercício energético. Ela é obtida por mudanças de mente, mudanças de consciência, mudanças de estados de lucidez, expansões de consciência que vão se refletir em mudanças energéticas. Então as pessoas também muitas vezes confundem. As pessoas pensam que fazer yoga, fazer asanas, fazer mudras, mantras, fazer exercícios físicos, alguma arte marcial, alguma movimentação energética vai ser suficiente para a Kundalini subir. Não. Os nós que impedem a ascensão da Kundalini, eles não se dissolvem por exercício físico e energético. Eles se dissolvem por mudanças de consciência. Principalmente o que nós temos aqui no frontal. Nós temos um grande aqui muito importante. O mais difícil de ser trabalhado. Porque apegos, desejos, vontade, um ego forte, determinado, emperra a energia que ela não passa. Ela bate e volta. Causa uma série de problemas ao redor aqui da influência do chakra frontal, causa muito problema no chakra laríngeo e ela retorna. Então, esse preparar o caminho para a ascensão da Kundalini é muito particular e às vezes traumático, às vezes tranquilo. Não é algo de outro mundo, não é algo assim surreal, difícil, não é. Mas dependendo da mente de cada um de nós, de como nós vivemos até aquele momento e de todo o trabalho que se torna necessário fazer para que se mude a mente, para que se tenha essa expansão, para que ela se reflita nas emoções, para que ela se reflita nos aspectos energéticos vitais, chakras e nadis. Isso sim causa problema. Então, não é a ascensão da Kundalini que faz as pessoas sofrerem, que causa problemas e dificuldades. Somos nós que mantemos um padrão de vida equivocado, que mantemos uma visão de vida equivocada, que temos uma formação e um desenvolvimento cheio de problemas. Problemas que vão se refletir nos chakras e nadis. Bloqueios, desvios, rasgam-se os chakras, trucidam, se deletam e tudo mais que a gente vê por aí. Então é muito importante. Porque se você começa a atribuir os problemas à Kundalini, você está seguindo pelo caminho errado, um pensar errado, e esse pensar errado vai se refletir emocional e fisicamente, energeticamente. Ou seja, você não vai ter a preparação do caminho para a Kundalini ascender. Não vai. Então isso é importante. Outro aspecto que eu considero assim fundamental nessa compreensão da Kundalini, também está ligado com esse pedacinho de carvão. Se a Kundalini fosse um pedacinho de carvão seco, assim, legal.
As coisas que aconteciam com as pessoas eram fruto de prana, movimentação energética para lá e para cá, a mente trabalhando, absorvendo, né? A gente pega a energia vital daqui e dali, das pessoas, dos ambientes, dos animais, a gente rouba, briga e cria mecanismos fantásticos para pegar energia. Ok, tranquilo? E aí quando ela se acende, ele vira uma brasa incandescente ali, aí nós temos uma modificação grande, né? Porque aí você sai do 0 para 2, 3, 4, 5. E aí aquela energia lá no chakra básico, né, na base da coluna, começa a fazer alguma coisa. E essa energia, na hora que ela começa a subir, também ela vai causar algo muito estranho na gente, né? Porque é algo que não se tinha antes. Não fluía antes. E aí de repente começa. Se você for pesquisar na literatura, você vai encontrar um fato muito interessante sobre a Kundalini, que dizem que Kundalini é consciência. Kundalini é consciência. Kundalini não é uma energia ígnea, telúrica, que sobe, que faz acontece. Kundalini é consciência. Então, com base nisso, nós temos um processo inverso. Não é energia que sobe, é consciência que desce. Consciência, no caso, eu superior, alma, espírito, self com S maiúsculo. Não é consciência de lucidez, não é consciência de a pessoa ser uma pessoa consciente, fazer coisas boas, não. É essa questão maior que nós somos, que a gente chama de mônada, de eu superior, que consegue ancorar no corpo físico e consegue se manifestar no mundo físico. Implica em maior lucidez, você fica mais lúcido, você fica mais desperto. Então, eu vejo muitas vezes isso porque há essa grande confusão. Energia subindo, fazendo, acontecendo, o corpo se contorcendo, o calor, a pressão, isso tudo é prana. Preparando o caminho para que essa consciência consiga descer. E descer, ancorar em todo o corpo, se manifestar em todo o nosso corpo de uma maneira holística, né? Uma maneira completa, se manifestar no mundo físico. Porque a consciência não consegue isso, a princípio. Porque há um processo de densificação da consciência até chegar na matéria física. E ao ocorrer essa densificação, a consciência vai se perdendo. A cada camada mais densa que ela vai entrando, menos consciência nós temos. Mais presos na ilusão nós estamos, menos despertos, mais presos no sono nós estamos. Só que isso é uma coisa muito variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já vêm para o planeta com toda uma preparação, com planejamento da sua própria consciência para que seu corpo físico, seu corpo energético, seus sistemas energéticos estejam adequadamente preparados para que a consciência já esteja presente desde o começo. Enquanto que outros precisam passar por situações, às vezes traumáticas e difíceis, para que a consciência consiga descer. É como nossa mônada, é como se a nossa mônada tivesse ali a uns 50, 60 quilômetros de altura do planeta e olhasse para a gente dentro de uma piscina de água. Essa água são pensamentos e emoções. Então, tem toda a questão da difração, tem toda a questão da turbulência da água, da escuridão da água, né, da turbidez e tudo mais. Então a consciência não consegue chegar na gente com facilidade. Porque essa densificação, esses bloqueios, esses processos, esses problemas todos que o nosso ego impõe na sua relação com o mundo, vão tornando essa comunicação difícil. Nós estamos conectados o tempo inteiro com a nossa consciência. Mas há uma dificuldade intrínseca e divertida para a consciência de conseguir se manifestar aqui embaixo.
A partir do momento que você começa a ter essa expansão de consciência, indubitavelmente você tem a Kundalini desperta e ativa. Mas não é ela que vai subir. Vai subir para onde? Para quê? É a consciência que desce e se manifesta em todo o nosso ser. Porque nós precisamos de todos os centros energéticos funcionando para se manifestar aqui. Se você tiver só frontal ativo, o resto tudo parado, você nem existe. Se você tiver só o coronário ativo e todos os outros chakras estagnados, bloqueados, você está preso numa estagnação, numa ilusão terrível. Então, à medida que a consciência vai conseguindo chegar, que ela vai conseguindo ancorar nesse corpo físico, para se manifestar no mundo material e ter uma experiência de qualidade muito superior à maioria do que nós temos aí, que é comer, dormir, fazer sexo, trabalhar, comer, dormir e acabou. Então esses seres que conseguem vir até aqui e ter um desempenho diferente, nós temos esse trabalho todo. E aí a gente separa. Precisamos separar o que é Kundalini verdadeiramente e o que é manifestação energética. Uma confusão muito grande que se faz é com Kundalini e energia sexual. Recentemente uma pessoa que eu gosto muito, que tem umas ideias muito interessantes, fez essa confusão assim, deu uma palestra falando sobre isso, que Kundalini e energia sexual não tem nada a ver uma coisa com a outra. Kundalini é uma coisa, consciência. Energia sexual ligada com a mente, com o ego, com o corpo, com a nossa vitalidade e tudo mais. Com a nossa mente, né? Principalmente com a mente. Então, surgem essas confusões. As pessoas acham que quanto mais efeito pirotécnico tiver, mais a Kundalini é forte, mais ela é potente, mas não. É essa conexão com a nossa consciência que fica mais fluida, que fica mais presente, que fica mais conectada. Na verdade, em alguns casos, ela passa a existir, porque para a maioria da população isso é tão estreito, tão reduzido essa conexão com a consciência, com a alma, que não dá para se falar que seja uma conexão, né? É facilmente interrompida. A mente resolve isso, resolve aquilo, e faz, e acontece, e diz, e quer, se assenhorar das coisas e tudo mais, e que não há essa conexão e não há manifestação da consciência. Há aprendizado por parte da consciência. O que eu errei? Por que ele ficou assim? Por que ele desenvolveu tal bloqueio? Por que a mente ficou tão materialista? Por que a cultura, a formação, influências, o que houve na criação dessa vidinha? Então, para a consciência, isso é um laboratório imenso de aprendizado. E para muitos de nós, é uma oportunidade que precisa ser vista como oportunidade. Porque a partir do momento que você fica preso nos efeitos, né, sejam eles positivos, porque algumas pessoas desenvolvem os SIDs, né, os poderes paranormais, começam a ver auras, começam a ver o futuro, começam a ver o passado, começam a ver a distância, centenas de poderes paranormais, as pessoas se perdem nisso. E aí não se trabalha para continuar o processo. Os efeitos paranormais acabam se tornando mais importantes do que qualquer outra coisa. E quando você cai no outro extremo de dificuldades, de problemas, né, dessa físico-kundalini que é muito intensa, essa movimentação de prana que traumatiza realmente as pessoas, essa energia prânica ativa demais a parte sexual, e aí a gente tem sérios problemas. Né? Tem sérios problemas. Daqui a pouco você tem uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, ou você tem um homem, 2 homens, 3 homens, daqui a pouco vem a mente mata, porque não, você é minha, você é meu, e acabou. Às vezes você tem, né, efeitos no corpo de alterações físicas e movimento da energia, de expansões. Às vezes você tem um ataque cardíaco.
Às vezes você tem um AVC, quando a energia tranca muito aqui, a gente se torna tão denso na energia, tão... Você muitas vezes tem um AVC. Então essa parte física mesmo, que não é Kundalini, embora seja chamada por alguns assim, que é prana, que é energia vital, orgone, ki, chi, pode ser muito dolorida. E se você ficar preso nisso, você não se trabalha, você não se modifica. E a Kundalini tem um efeito também, é claro, emocional, né? Ou destempera você emocionalmente, você tem altos e baixos, entra em depressões, síndromes de pânico e tudo mais. E tem um aspecto mental, que é o fundamental, que é a causa de tudo. A causa dos problemas físicos, que é a causa dos problemas emocionais, é a mente. Então, a mente se dispersa nos poderes paranormais, ou a mente entra em sofrimento pelas questões físicas, de prana, ou a mente se perde em teorias malucas. Um dos grandes problemas. Porque você vai observar por aí muita gente, mas muita gente mesmo, divulgando informações de que com a mente você consegue despertar a Kundalini, e ativar a Kundalini, e acender a Kundalini, e usar a Kundalini, e manifestar a Kundalini, e manifestar os efeitos, e controlar, essa é uma doença mental. A mente se isola e quer usar as coisas ao redor em seu próprio benefício. Ela pensa que ela vai crescer, que ela vai ser mais importante, mais poderosa. E aí nós temos inúmeros exemplos disso, de pessoas querendo fazer isso. Né? Desde coisas terríveis, eu já vi um vídeo onde uma pessoa chutava o outro por trás, né? Na base da coluna, para ativar a Kundalini. Já vi pessoas tendo manifestações de energia sexual e prânica e dizendo que é Kundalini, e ensinando a fazer isso. E nós temos pessoas deslumbradas, que acham que quando você despertar a Kundalini acender e chegar no topo, você vai se tornar um super-homem. Não vai. Não tem nada disso. Isso são ilusões mentais, que geram doenças mentais, porque aí você tenta se apropriar de algo que é maior que você. É a mente querendo se apropriar de algo que é maior do que ela, que é a consciência. Aí surgem revoltas, quando não se consegue, surgem teorias mirabolantes, surgem ilusões mil, técnicas fantasmagóricas, horrendas, algumas, porque a mente quer todas as formas assumir o controle. O próprio uso da energia sexual para isso é temporário. São picos. Você consegue expansões de consciência usando energia sexual. E temos centenas de técnicas. Se você procurar por aí, você vai ver coisas terríveis, fantásticas, maravilhosas, que não funcionam. Que te dão momentos. Que te dão aquelas experiências de pico, oceânicas, mas que não são persistentes na maioria dos casos. É apenas a mente aprendendo a lidar melhor com esse veículo físico, veículo astral, com as energias todas envolvidas. Mas não é Kundalini. Porque quando a Kundalini verdadeiramente ocorre, o que se tem é consciência. E essa consciência, ela está totalmente fora dessas questões mundanas da mente, dessas necessidades da mente, desses desejos e apegos, de ser famoso, de ser poderoso, de ser significativo, de descobrir a cura das doenças e ser louvado por isso, ou de fundar uma nova religião e ser adorado pelos seguidores, de salvar, e de curar, e de resolver a vida dos outros. A consciência não está interessada nisso. E esses aspectos são aspectos mentais. Naturais, normais, aceitáveis até determinado ponto, mas chega um momento que isso precisa ir além. E além da mente é consciência. Não é mente mais. Então,
nesse ponto a gente tem, né, essa doença mental, essa ilusão de que a mente consegue se assenhorear de alguma coisa que não é da estatura dela, que é muito maior. Não vai conseguir. E aí nós podemos observar e verificar que a maioria das pessoas que falam em ascensão da Kundalini não teve ascensão de Kundalini. Porque não houve essa ancoragem, essa descensão de consciência nesse corpo aqui e essa manifestação. Porque quando a consciência consegue se manifestar nesse corpo aqui adequadamente, quando ele é preparado para isso adequadamente, essa pessoa é uma pessoa totalmente diferente. É uma pessoa que se movimenta diferente, que se manifesta diferente nas coisas todas. Não está, como eu disse, apegada a desejos e necessidades e vontades. Não está. É algo muito sereno, muito tranquilo. Então nós teremos poucos que conseguiram isso. Poucos. Em plenitude, né? E muitos em escalas as mais variadas. Com certeza, em escalas as mais variadas temos. Com certeza. Só que aí, nesse grande volume de pessoas com escalas variadas de descensão de consciência, ativação de Kundalini, são momentos. Você passa 2, 3 horas nessa situação e depois você volta ao normal e você faz as coisas todas, e um pouco mais, 1 ou 2 horas, depois mais. Né? Nesses momentos você produz algo de valor, uma obra de arte, escreve um livro interessante, ajuda algumas pessoas, se manifesta de uma maneira mais humana verdadeiramente, mais completa, e volta ao normal. Nós temos essas transições. Até porque o tempo inteiro aqui, no mundo físico, deve cansar a consciência. Deve cansar, porque interagir com outros seres humanos no nível que a maioria dos seres humanos está atualmente é algo assim horrível. Horrível. Porque não há comunicação, porque não há diálogo. O que há é guerra de egos, de vontades, de necessidades, de desejos e tudo mais. Então, pouca coisa útil a consciência tem nessas interações todas. Agora, a descensão da consciência para manifestação, para experimentação, para aprendizagem, isso é natural, é útil, é importante. Então nós temos alguns casos assim. Claro que essa minha visão deve gerar frustração em muitas pessoas, porque há muitos por aí se vangloriando de ascensão da Kundalini, de modificação, de melhoria, de se tornar super-homem, super-mente, super-mulher, super isso, super aquilo. E na verdade é uma ilusão. É apenas uma distração do processo todo. Há muitas pessoas que se apegam, né, àquela parte mais física da energia, e mesmo o sofrimento para elas é um troféu, né? Eu estou passando por isso, eu estou sofrendo por isso. As pessoas se apegam também. E todo esse apego gera ilusão, gera desconexão. Não há consciência a ser manifestada. Não há. Mas isso tudo faz parte do processo, né? De a consciência ter essa oportunidade de existir toda essa estrutura que combina com um corpo físico, um computador biológico como esse, onde ela consegue se expressar e interagir de maneiras muito ricas para ela. Isso é importante, isso é útil. E entender todo esse mecanismo, né? Essa nossa mente surgindo, se desenvolvendo, crescendo e querendo e coisas e tal. Então é um processo que é muito, muito importante. De novo, acontece muito. Não se sabe se porque estamos avançando em quantidade ou em qualidade. Certo, pessoal? Gratidão, então. Até a próxima.